E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num clássico, Matrix. Mas olha, não só pelo filme em si, e sim para a gente usar ele para entender uma ideia muito, mas muito poderosa. A de que o nosso mundo, aqui fora, é na verdade um reflexo do nosso mundo aqui dentro. Vamos lá descobrir como é que a nossa atitude, no fim das contas, constrói a realidade. O filme já começa com essa pergunta na nossa cara, né? E se tudo isso aqui, a nossa realidade, fosse uma grande mentira? E se não existisse uma verdade única, igual para todo mundo, mas algo muito mais pessoal? Algo que a gente pode, de certa forma, moldar? É uma pergunta que, olha, balança a base de tudo o que a gente acha que sabe. E aí é que entra a ideia principal de toda essa nossa conversa. Não vemos o mundo como ele é, vemos como nós somos. Pensa um pouco nisso. Isso quer dizer que a nossa percepção é como um filtro. A realidade que cada um de nós experimenta é uma construção única, subjetiva, moldada por quem a gente é por dentro. Então, no fim das contas, não existe um mundo só. Existem bilhões de mundos, um para cada mente que está percebendo ele agora. Ok, então para a gente entender isso de verdade, vamos começar com uma ideia que é a base de tudo. A de que aquilo que a gente considera sólido, real, na verdade, pode ser uma ilusão bem pessoal. E o nome disso é realidade subjetiva. E calma, não é sobre dizer que essa mesa ou essa cadeira não existem. Nada disso. A questão é reconhecer que a experiência que a gente tem desse mundo, isso sim é único para cada um. Nossas emoções, nossas memórias e principalmente a nossa atitude. É como se fosse o programa de computador que renderiza o mundo ao nosso redor, cada um com o seu próprio software. E para ilustrar essa prisão, quem melhor que o nosso protagonista antes de ele virar o Neo, né? Vamos dar uma olhada em como o Thomas Anderson representa essa condição humana de estar meio que preso dentro da própria percepção. Lembra? Antes de ser o Neo, o Thomas Anderson tem aquela sensação, aquela pulga atrás da orelha de que tem alguma coisa errada com o mundo. Essa intuição já é o primeiro sinal do despertar. Ele está ali, vivendo uma vida que parece não fazer sentido, preso na rotina, achando que aquilo é tudo o que existe. É uma baita metáfora de como muita gente vive, aceitando o condicionamento social e mental como se fosse a única verdade possível. E esses aqui são basicamente os códigos da nossa Matrix particular. Do mesmo jeito que o programa do filme cria um mundo, são esses filtros internos que constroem a nossa realidade. Crenças que nos limitam, traumas antigos, medos, tudo isso vai criando as paredes da nossa percepção. E o pior é que na maioria das vezes a gente nem se dá conta disso. E aí, a gente chega naquela cena, provavelmente uma das mais icônicas da história do cinema. A escolha. E essa é uma escolha simbólica que, de um jeito ou de outro, todo mundo enfrenta. Ou a gente continua na ilusão, que é confortável, ou a gente busca uma verdade mais profunda, mesmo que ela seja bem mais desafiadora. De um lado, a pílula azul. Ela oferece o conforto daquilo que a gente já conhece, sabe? A passividade de só aceitar a realidade que te apresentam sem questionar. Do outro lado, a pílula vermelha. E essa é o caminho da consciência. É a decisão de questionar, de olhar por trás da cortina e, o mais importante, de assumir a responsabilidade pela própria percepção das coisas. Então, para nossa conversa aqui, tomar a pílula vermelha não tem nada a ver com lutar contra máquinas, obviamente. Tem a ver com um processo psicológico fundamental, o de se dar conta de que o poder para mudar a nossa experiência do mundo não está lá fora. Está aqui dentro, é entender que somos co-criadores da nossa realidade por meio das nossas atitudes. Beleza. Então, a escolha foi feita. E agora? Agora a gente vai para a parte mais transformadora. Como é que, na prática, essa mudança de atitude começa a alterar de verdade a realidade que a gente percebe? Exatamente como aconteceu com o Neo. A jornada do Neo é muito clara, né? Ela segue uns passos. Primeiro, vem a dúvida. Ele começa a questionar as regras do que ele achava que era real. Depois, vem a ação. Ele vai lá e tenta o impossível. Tenta dar aquele salto entre os prédios, mesmo que ele caia. E, finalmente, ele chega na convicção. Ele para de tentar desviar das balas e ele simplesmente desvia. Ele deixa de ser um passageiro para virar o piloto da própria história. E essa frase do Morpheus, cara, ela é a chave de tudo. Não pense que você é, saiba que você é. Existe um abismo, uma diferença gigantesca entre entender uma coisa com a cabeça e ter uma convicção profunda no corpo todo, saca? É a transição da mente que duvida para o ser que sabe. É nesse estado de certeza interior que o potencial de verdade se destrava.
E o mais legal é que isso que acontece com o Neo tem até nome na psicologia. É a dinâmica autorrealizável. Nossas crenças criam um ciclo que se retroalimenta. Se alguém acredita que é incapaz, age com hesitação, com medo, e os resultados acabam invariavelmente confirmando essa crença. O Neo quebra esse ciclo. A partir do momento que ele acredita que é o escolhido, ele começa a agir como tal, e a realidade parece que se dobra para essa convicção. Ok, muito legal o filme, mas e na vida real? Como é que a gente traz essa metáfora toda para o nosso dia a dia, para os nossos desafios de verdade? A verdade é que, hoje, mais do que nunca, a gente vive numa espécie de matrix simbólica. É um bombardeio constante de informação, de rede social, de notícias, de opiniões dos outros, que a gente facilmente confunde com a verdade. É muito fácil se perder nesse barulho todo e acabar aceitando a percepção dos outros como se fosse a nossa. E diante dessa matrix moderna, a escolha de atitude é a mesma. A atitude estreita, tipo a do Cypher, é movida pelo medo e só vê obstáculos. Já a atitude expansiva, como a do Neo, se baseia na coragem, enxerga possibilidades e abraça a transformação. Pensa numa demissão, por exemplo. A atitude estreita foca na perda e no medo. A expansiva, mesmo sentindo a dificuldade, busca uma chance para um novo caminho, para aprender algo diferente. O evento externo é o mesmo, mas a realidade experimentada é radicalmente diferente. Portanto, o ponto central, a grande virada de chave que Matrix nos oferece é esta. A liberdade de verdade não vem de mudar as circunstâncias externas. A verdadeira libertação vem da mudança da lente interna através da qual a gente interpreta essas circunstâncias. A prisão nunca foi o mundo, sempre foi a nossa percepção dele. E para fechar, fica essa reflexão. Se a atitude é a arquiteta da realidade e as crenças são as ferramentas, a pergunta que realmente importa não é sobre o mundo que nos foi dado. A pergunta é: qual realidade cada um de nós está ativamente construindo a cada pensamento, a cada momento, agora mesmo?